385, que tem como tema louvor. Opa, vamos lá. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantei, louvei lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantei, louvei lá do céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cante e louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, cantos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cante e louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cante glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cante e louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glória a Deus. Tempo de frieza. Mas pastor, mas por que o tempo de frieza? Irmão, quando se propõe a pregar, a trazer uma mensagem, um sermão, nós temos um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo atende à nossa necessidade e à nossa realidade. Portanto, a gente vimos um momento em que, olha só, vê se eu estou com razão. Quando hoje temos momentos de partidos políticos, partido de direita, partido de esquerda e o centrão. E quem discorda da direita é inimigo. Quem discorda da esquerda é inimigo. E quem fica em cima do muro, não sei o que ele é, mas quando se posiciona, se torna-se inimigo. Então a gente percebe que a sociedade está cheia de partidos, partidos políticos, partidos sociais, e nós vivemos uma época de muito egocentrismo. As pessoas estão muito egocêntricas, eu. E fora o individualismo, as pessoas não querem saber dos seus problemas, elas já têm os seus. Portanto, a gente está vivendo uma época, irmão, de uma frieza muito grande, muito grande. Então, eu gostaria de trabalhar esse tema, porque a gente percebe que de forma presencial e na rede social há uma excitação do ódio, da amargura, do rancor. Tanto de forma presencial como nas redes sociais. Tem pessoas que estão excitando a ódio, excitando a contenda, não só excita, como disseminam
e propaganda, né? Faz propaganda, uma semeadura de coisas muito ruins, mas sentimentos muito negativos, ruins. Alguns seres humanos, a cada dia, se tornam-se menos humanos, irmãos. Então, a gente está vivendo um tempo de muita frieza. Então, eu gostaria de trabalharmos sobre isso, tá? Tempo de frieza. Então, eu quero trazer, assim, algumas curiosidades. A Bíblia Sagrada, nós encontramos, mais ou menos, 1817 profecias. Guarda isso, 1817 profecias. O que são profecias? São predições para o amanhã, para o futuro. E a profecia, quais são as suas finalidades, os seus objetivos? Primeiro, nos informar, nos avisar, nos consolar, nos confortar, nos advertir, nos admoestar e até punir e como castigar. Então, a profecia tem essa finalidade. Então, por exemplo, nós estamos sendo avisados de acontecimentos que nós não podemos nos enquadrar nele, nós não podemos aceitar ele, ou vivermos dentro dele. Então, você tem 1817 profecias. Aí, quem aqui já ouviu o sermão profético de Jesus? O sermão profético nós encontramos em Mateus 24 e 25, em Marcos 13 e em Lucas 21. É o chamado sermão profético de Jesus. E nesse sermão profético nós encontramos lá um enunciado, princípio de dores, ou princípio das dores. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Porque a dor é a consequência de um sofrimento. Então, você tem lá o princípio de dores, o princípio das dores. E é importante nós destacarmos isso. No sermão profético de Mateus 24, sabe quantas profecias nós encontramos, irmãos? Tem ideia de quantas profecias nós encontramos? 18 profecias. O 24, ele tem 51 versículos. E, portanto, encontramos 18 profecias de Jesus Cristo para os nossos dias. Mas o que é relevante disso? O relevante disso, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo na Ilha de Roma, no capítulo 13, versículo 11, ele, como cidadão contemporâneo, atual, sabe o que ele dizia? E digo isto, conhecendo o tempo. Romanos 13, versículo 11. E digo isso, conhecendo o tempo. Eu pergunto para vocês aqui, você conhece o tempo em que você está vivendo? Nós conhecemos o tempo em que nós estamos vivendo? Nós conhecemos os cidadãos, ou cidadãos contemporâneos, atuais? Nós conhecemos, irmãos. Nós conhecemos as pessoas de forma presencial, nós conhecemos as pessoas pela mídia, nós encontramos as pessoas pelas redes sociais, pela televisão, de ouvir falar. Então, você percebe-se que é um tempo, irmãos, de frieza. Por exemplo, Mateus 24, o versículo 6, filhos de guerra, rumeiros de guerra, olhai-vos, não os assusteis. Olhai, não vos assusteis. Porque é o que, irmãos? Mistério. O que é mistério? É necessário que tudo isso o que aconteça. É necessário que tudo isso aconteça. Mas como é que termina a frase ou o versículo? Mas ainda não é o quê? Não é o fim. Então, ele traz um catálogo, um menu de 18 profecias. Portanto, no versículo 6, ele diz, não vos assusteis, porque é mistério necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isto é, o cumprimento das profecias. No versículo 8, mas todas essas coisas são o que, irmãos? O princípio de dores. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Se são 18 profecias, você pode ler as 18 profecias e destacar algumas delas. Algumas deles, rumores de guerras, nação contra nação, Israel versus os palestinos, Hamas, Ucrânia versus Rússia e outras nações, outras civilizações. Mas o que me chama a atenção, irmão, não são as guerras, não são as pestilências. O que me chama a atenção está no versículo 12.
Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar. Por se multiplicar. Se multiplicar o quê, irmãos? O quê? No texto? A iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade. Aí eu pergunto aos irmãos, qual é o significado da palavra iniquidade? O que vem a ser iniquidade? A iniquidade é a maldade, é a perversidade. Em outras palavras, a iniquidade, ela pode ser o quê? O pecado. Se nós lermos 1 João, capítulo 5, o verso 17, pode colocar para nós 1 João 5, 17, toda a iniquidade que ela é, irmãos, no texto, ela é pecado. E toda a iniquidade, ela é o quê? Pecado. E isso corrobora com 1 João 3, o versículo 4, que toda a iniquidade é pecado, e a iniquidade é a maldade e a perversidade. E a maldade e a perversidade, a impiedade, o pecado tem se multiplicado sobre a terra. Aí você lê, por exemplo, Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades, o que é que elas fazem, irmãos, no texto? Mas as vossas iniquidades fazem o que, irmão? Separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu não vos o quê? Para que eu não vos ouça. Irmãos, estão entendendo? Irmãos, estão compreendendo a finalidade desse sermão, dessa mensagem? Porque, irmãos, quando a gente se propõe aqui a pregar num púlpito, numa tribuna, a gente está aqui para colaborar, contribuir com as pessoas. Nós queremos ser claros, objetivos no que vamos falar num sermão, numa pregação, porque nós estamos vivendo uma época de frieza muito grande. E aí você vai perceber que a iniquidade se multiplica sobre a terra. E se tem a iniquidade se multiplicando na terra, tem os obreiros da iniquidade. E quem são os obreiros da iniquidade? São aquelas pessoas que exercitam e pratica o quê? A iniquidade. É só nós lermos o Salmo 14, o versículo 4, e o Salmo 53, o versículo 4. Os obreiros da iniquidade. Pessoas que disseminam, propagam, semeiam o quê? A iniquidade, irmãos. E a iniquidade é a maldade e a perversidade. E a maldade, e há muitas pessoas maldosas, há muitas pessoas perversas, há muitas pessoas invejosas. Há muitas pessoas que não querem ver o seu bem, não querem ver o seu progresso. Então você vai perceber que as pessoas estão praticando o quê? A iniquidade. O Salmo 92, versículo 7, e o Salmo 94, versículo 4. Então, são obreiros da iniquidade. Mateus 7, 23, aqueles que praticam o quê? A iniquidade. E é um tempo de iniquidade. Há um tempo de frieza, tem se multiplicado sobre a terra. Se a maldade, se a perversidade, se a iniquidade está se multiplicando sobre a terra, o que está acontecendo com o ser humano, irmãos? Qual é a decorrência, qual é a consequência disso? Segundo o texto de Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quê? De muitos esfriará. O amor de alguns esfriará. O amor de alguns. E esse alguns pode ser muitos. Estão o quê? Se esfriando, irmãos. Isto é, a palavra esfriar, ela tem o seu significado. E qual é o significado da palavra esfriar, irmãos? Porque é um tempo de frieza. Há um tempo de frieza. E essa frieza se dá pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pela ira e pela cólera. E quantas pessoas, irmãos, estão envolvidas, estão chamurcadas pela ira, pelo ódio, pela raiva, irmãos? Quantas pessoas são inimigas? Porque esfriar é tornar frio, é tirar o calor humano. Esfriar é tornar frio, é tirar o calor humano, irmãos. Você se aproxima de algumas pessoas, você é aquela pessoa inerte,
aquela pessoa gelada, aquela pessoa fria, que não tem amor, que não tem compaixão, que não tem misericórdia, que não tem empatia e que não tem o quê? Resiliência com o seu próximo. É a pessoa sem afeto natural. Não estão preocupadas com o que as pessoas estão sofrendo, estão passando. Em termos figurativos, esfriar é desanimar, é enfraquecer, é diminuir o interesse, é perder o entusiasmo, é esmorecer, é ficar indiferente, é perder o ânimo e o calor. E assim alguns seres humanos, alguns mortais têm vivido, irmãos. Têm vivido uma frieza muito grande. E a frieza é a qualidade do estado do que é frio, é a ausência de amor, de carinho, de compaixão, de empatia e de afeto. Quantas pessoas estão frias, irmãos? E frio é uma temperatura baixa, é desprovido de calor humano, é uma pessoa gélida, inerte, insensível, desumana e cruel. Irmãos, estão vendo a conjectura, o panorama que nós estamos vivendo? Você não vê Mateus 24:12 sendo cumprido? Você não percebe que Mateus 24:12 está sendo cumprido? Entre 18 profecias, a mais que nos chama a atenção está no versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Porém isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. Temos 3 traduções: tempos trabalhosos, tempos difíceis e tempos penosos. Até para ser crente hoje, é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil, é um tempo penoso. Por quê? A gente vai acabar sendo uma pessoa insensível, uma pessoa fria, sem amor, sem carinho, sem afeto, sem compaixão, sem empatia e sem resiliência. E quantos já foram contaminados e corrompidos com isso, irmãos? Porque haverá o que, irmãos? Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Aí que nos chama a atenção, sem afeto natural. O que é uma pessoa sem afeto natural? Não tem nenhuma afinidade e não quer nenhuma finalidade, irmãos. Não quer. Irreconciliáveis. O que é ser uma pessoa irreconciliável? Me ofendeu, eu não perdoo. Me agrediu, eu não perdoo. Falou que eu não concordo, eu não perdoo. Eu discordo. E aí é uma pessoa irreconciliável, que não quer conversa, que não quer diálogo, que não quer amar, que não quer perdoar. E quantas pessoas hoje são irreconciliáveis? Eu não quero reconciliação, eu não quero papo, eu não quero diálogo, eu quero distância dele, distância dela. Não faz parte do meu grupo, não faz parte do meu partido. São pessoas caluniadoras, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons. Olha o versículo 4 e versículo 5, irmãos. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites ou amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, faz o que, irmãos? Se afasta, porque isso corrompe, isso contamina, isso influencia negativamente. É o momento em que nós estamos o quê? Vivendo, irmãos, porque quando não tem amor, tem o ódio, e o ódio expulsa o amor. Porque hoje, algumas pessoas excitam o ódio. Eu estou dizendo o seguinte, assim,
Se uma pessoa diz, eu estou com ódio daquela pessoa, eu estou com ódio daquela pessoa, eu estou com raiva daquela pessoa, e há pessoas que alimentam, conservam, mantêm, você está certa, você está certo, você foi ofendido. Não, irmãos. Não. Se você puder tirar do coração da pessoa, tire isso. Se puder tirar do coração, tira isso. Se puder aconselhar, admoestar, trazer uma palavra de reconciliação, de restituição, de uma palavra de restauração, traga. Faça. Porque eu disse aqui, além de nós orarmos por essas pessoas, nós temos que trazer uma palavra de reconciliação, de restauração, de restituição, de cura, de terapia, de libertação. E não a gente alimentar. A Bíblia diz, sem lenha, o fogo, o que, irmãos? Se apaga. Mas havendo maldizente, levanta contenda. Nós estamos vivendo uma época onde, é interessante dizer isso, o amor está esfriando. Uma coisa interessante, o Daniel aprendeu, né? Trazer números estatísticos aqui. Daniel, o nosso cantor, né, irmãos? A palavra amor, ela aparece por cerca de 308 vezes na Bíblia. Amor, 308 vezes na Bíblia. E a palavra ódio, quantas vezes tem na Bíblia? 87. 308 vezes amor, 87 ódio. Agora pergunta a você, qual é a melhor? É você amar ou você odiar? Pelos números na Bíblia, são 308 vezes a palavra amor, 87 vezes ódio. Então nós temos que amar muito, irmãos. Amar e amar. Do que a gente quer odiar. Eu odeio tanto, né, irmãos? Então você percebe que o cartão de identidade do cristão, o que é, irmão? É o ódio ou o amor? Qual é o cartão de identidade do cristão, da cristã? É o ódio ou o amor, irmãos? É o amor. O cartão de identidade do cristão, da cristã, o quê? É o amor, não é o ódio. E aonde nós estivermos, nós temos que disseminar o amor. Aonde nós estivermos, temos que ser pessoas amorosas e não pessoas odiosas. Aonde estivermos, pessoas amorosas. Aonde você estiver, que você possa estar transmitindo o amor para as pessoas, vivendo amor e falando sobre o quê? Falando sobre o amor. E diz o texto, Mateus 24, versículo 12, e se multiplicar a iniquidade, o que acontece com as pessoas, irmão? O amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Eu conheço pessoas assim, para mim o amor não existe. O que existe para mim é paixão. Se o amor não existe, Deus não existe. Porque 1 João 4, versículo 7, versículo 8, o que é que Deus é, irmãos? Deus é amor. Deus, Ele é amor, e, portanto, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, irmãos. O amor de Deus é derramado em nossos corações. E o Deus que nós servimos, Ele é um Deus o quê, irmão? Ele é Deus amoroso. 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11, o Deus de amor. É o Deus de amor. 2 Coríntios 13, a bênção apostólica, o amor de Deus nosso Pai. E Deus, Ele é amor, que é um atributo moral de Deus. Deus, Ele é o amor. Pergunta aos irmãos, o amor faz mal a alguém, irmãos? Não. O amor faz mal a alguém? Não. Mas o ódio faz mal? A maldade faz mal, a perversidade faz mal, a iniquidade faz mal, e faz mal, irmãos, porque o amor, ele não é fingido. Romanos 12, o versículo 9. O amor, ele não faz mal ao próximo. Romanos 13, o versículo de número 10. Romanos 13, 10, que o amor, ele não faz mal ao próximo. Romanos 13, versículo 10. Então, quanto ódio nós estamos vivendo, irmãos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo, o que ele faz com a gente? Ele nos constrange. E é muito bom nós falarmos de quê, irmão? De amor. Porque o amor está se esfriando. Mateus 24, 12, a iniquidade se multiplica e o amor o quê? Se esfria, irmãos. E a Bíblia diz
que o amor tem que ser o quê? Cordial. Romanos 12, o versículo 10. E aí Jesus, nos seus ensinamentos, ele falou assim para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou. E qual é, irmãos? Um novo mandamento vos dou. E qual é esse novo mandamento? Romanos 13, o 34 e o 35. Que vos ameis o quê? Uns aos outros. Que vos amei uns aos outros. Romanos 13, o 34 e o 35. E nisto todos conhecerão que sois o quê? Os meus discípulos. Se o quê? Amardes uns aos outros. Romanos 13, o verso 35. Romanos 15, versículo 12. Amai-vos, um mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. E a Bíblia fala, irmão, em 1 João 3, 18. Filhinhos, amados, não ameis de quê? De língua, e nem de palavra, mas por obra o quê? Em verdade. Filhinhos, olha como ele usa o termo, João. Meus filhinhos, meus amados, não amemos de palavra e nem de língua, mas em obra e o quê? E em verdade. Então você vai ver muitos textos. 1 João 3,15 fala que aquele que não ama o seu irmão, sabe o que ele é? Ele é homicida. 1 João 4, versículo 20, diz assim: eu amo a Deus em quem eu não vejo, mas odeio meu irmão que eu não vejo. Aí diz o texto que não há verdade em mim. 1 João 4, o versículo de número 20, irmãos. Então, como é bom nós falarmos de amor. E eu quero encerrar, irmãos. Aonde é que habita o amor, irmãos? No nosso corpo humano. Qual é o órgão que habita o amor? É o coração. E eu quero encerrar, irmãos. É o nosso coração. Onde habita. Há um texto em Provérbios capítulo 4, o verso 23. Provérbios 4, 23 diz o seguinte, irmão: sobre tudo que se deve guardar, guarda aqui, irmãos, guarda o seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, o teu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. E o nosso coração, irmão, não é lixeira. O nosso coração não é lixeira. O nosso coração não tem que habitar lixo, e nem dejetos, e nem impureza. Diz a Bíblia: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê? Eles verão a Deus. Então você vai perceber que nós temos que guardar o quê? Os nossos corações, porque é do coração, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 13, um coração alegre que ele faz com o rosto, a formosia ele embeleza. É um coração alegre. E você vai ver Provérbios 17, versículo 12, um coração alegre serve de bom remédio. Provérbios 17, versículo 22. Irmãos, como é bom nós falarmos de amor, porque o Deus que nós servimos é Deus. 1 João 4, dizendo, nós o amamos, porque ele o quê? Ele nos amou primeiro. 1 João 4, o versículo 19. Então, a iniquidade está se multiplicando sobre a terra. E o amor, irmãos? Se esfriando. Com relação ao próximo. Há pessoas que amam coisas e não pessoas. Há pessoas amando coisas materiais. Ama a sua casa, ama o seu carro, ama o seu salário, ama o seu emprego, ama as coisas materiais, mas não amam pessoas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 5:10, o que ama dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Está em 1 Timóteo 6, versículo 10 e 12. O amor ao dinheiro, o que ele é, irmão? É a raiz de todas as espécies de males. Como é bom a gente ver que essa profecia aqui de Mateus 24, 12, ela está sendo cumprida. Está sendo cumprida. E cabe a gente não se envolver nela. E cabe a gente não deixar que ela influencie a gente. Irmãos, é como é bom nós estarmos em relação com pessoas amorosas, pessoas carinhosas, pessoas misericordiosas, pessoas empáticas, resilientes. Como é bom nós relacionar com pessoas que têm sentimentos positivos, bons sentimentos. Hoje,
a gente está vendo uma época que o ser humano é menos humano. É menos humano. É menos amoroso, é menos misericordioso, é menos piedoso, é menos resiliente, é menos empático. O caixão, irmãos, não tem gaveta. Nada trouxemos e nada levaremos. 1 Timóteo 6, versículo 7. É tempo de amar, irmãos. Não é tempo de frieza. Então vamos orar. Irmão, qual é o sentimento que há no teu coração? Se você tem coração, o teu coração só pode habitar um sentimento, que é o amor. É o amor. É o perdão. Esse é o sentimento. E a identidade do cristão, da cristã, é o amor. Não tem outro. Vamos daqui à frente o pastor Rodrigues, o pastor Alcimar e o pastor Valdomiro, tá, irmãos? Irmãos sabem que na sexta passada fomos até o cartório, nos casamos, né? Hoje, pela primeira vez, depois de tantos anos, estou pegando como homem casado, né? Entendeu, irmãos? Então, irmãos, tenha no seu coração amor. Viva o amor no seu coração. Tenha amor no seu coração, o amor de Deus. Viva no seu coração o amor de Deus. Vou convidar os pastores, né? Para estar orando pela gente também, orando por você, pastor Alcimar, orando por você, orando por nós, orando por mim e pela Raquel. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar, né? Estenda tuas mãos para cá, se você não tiver nenhum impedimento, nenhuma artrite, nenhuma artrose, nenhuma bursite. Estenda tuas mãos para cá e oremos. Ó Deus, eterno, santo, todo poderoso, o Deus da graça, o Deus que nos ama, o Deus que tem tido misericórdia e compaixão de nós, o Deus que nós escolhemos servir, o Deus que nós cremos ser o único Deus da nossa vida. Nós não temos outro Deus além do Senhor, o Deus Salvador, o Deus Redentor, o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus que tem estado conosco todos os dias. Ó Deus, nesta hora nós queremos, primeiramente, te agradecer pela Tua palavra. Obrigado demais, ó Deus, por esta palavra. E que esta palavra possa aquecer todos os dias o nosso coração. De tal maneira, ó Deus, que não haja frieza nesse coração, mas que haja abundância de alegria, abundância de prosperidade, abundância de intensidade, a fim de que possamos levar este amor a outras pessoas que não te conhecem. Ó Deus, nós te agradecemos demais pela vida deste casal. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Edmilson, homem de Deus. Ó Deus, teu servo que tem servido a esta igreja durante quase 29 anos. E obrigado, Senhor Deus, porque ele tem honrado o teu nome aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, pelo seu testemunho, muito, muito obrigado. Ó Deus, pela forma como ele tem conduzido a sua vida e como tem conduzido esta igreja. Ó Deus, nós oramos mais uma vez pela sua vida. Nós oramos pela vida do casal, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, este casal que agora juntos, querido Deus, estabelece um projeto de união para a sua vida. E que esta união, ó Deus, ela dure para sempre, até que a morte os separe. Ó Deus querido, que nesta união haja diálogo, haja compreensão, haja respeito, haja renúncia. Ó Deus, haja afeto, haja carinho,
Haja, ó Deus, o que houver, Pai querido, mas que o Senhor possa sempre estar sendo o mediador deste casal. Abençoe grandemente, ó Deus, este casamento. Ó Deus, que este casamento ele possa dar muitos frutos. Ó Deus, da mesma forma nós pedimos, Senhor, pelas famílias, tanto a família do pastor Edmilson quanto a família da Raquel. Ó Deus, que elas se unam também a este projeto. Ó Deus, que se porventura haja algum tipo de diferença, ó Deus, ela seja deixada de lado, em nome de Jesus. Ó Deus, porque a união, ó Deus querido, a compreensão, ela é fundamental na relação de uma família. Por isso, Deus abençoe, Senhor, os pais da Raquel. Abençoe, ó Deus, as irmãs do pastor Edmilson e toda a sua família. Ó Deus, abençoe, ó Deus, grandemente, Senhor, este matrimônio, Senhor, que a tua mão, a tua bondosa mão, a tua potente mão, a tua mão que opera maravilhas, a tua mão que opera milagres, possa estar sempre sobre a vida deste casal. Nós amamos este casal. Ó Deus, e queremos também, como igreja, estarmos sempre com as nossas mãos estendidas e com o nosso ombro amigo também, para ouvi-los e para aconselhá-los também, se necessário for. Ó Deus, nos abençoe nesta noite. Abençoe a todos que aqui vieram, a todos que estendem as suas mãos para aqui, num ato também, ó Deus, de abençoar este casal. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Esta é a nossa oração que a Ti fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, levante as suas duas mãos como um ato de recebimento. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo visite a cada coração que se encontra nesse santuário, a cada coração que se encontra nas pessoas que estão nas redes sociais, retirando, limpando todo sentimento que o Senhor não se agrada. Entre eles, o ódio, a amargura, o rancor, o ressentimento, qualquer sentimento que contamina, que destrói a vida do ser humano, que possa ser substituída pelo amor, pelo perdão, pela mansidão, pela resiliência, pela misericórdia, pela empatia e pela alegria. Senhor, limpa os corações, trabalha os corações, e que possamos, como cristãos, praticar e vivenciar a Tua palavra, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, cumpridores da palavra, e aonde nós estivermos, possamos promover, transmitir o amor e o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as pessoas possam ver em nós, nas nossas vidas, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E agora, a graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou, o amor de Deus, nosso Pai, e também o fortalecimento, o consolo do Espírito Santo que habita em nós, desde agora, para todo sempre, e todos digam